Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, seja bem-vindo. José Carlos, Obrigado. quero te ouvir. Primeiro, eu quero a sua opinião sobre esse projeto de lei. É um projeto, para dizer o mínimo, delicado, né? Considerando o momento que nós estamos vivendo político aí nessa última quadra histórica no Brasil. Porque eu dei uma lida no projeto, tem vários problemas ali que a gente enxerga no sentido de talvez, né, esse projeto vir a ser utilizado como uma forma de cala-boca, né, de mordaça na imprensa ou nos cidadãos que questionam a atuação de políticos da extrema-direita ou, enfim, políticos que representam os interesses da burguesia, né, os interesses econômicos, interesses das igrejas evangélicas, por exemplo. Ali fala-se em reprimir a conduta de pessoas que fazem o chamado escracho, né? De pessoas públicas, politicamente expostas. E aí eu lembro daquela situação que aconteceu alguns anos atrás, utilizando do crime de desacato, que já tem no nosso Código Penal há muitos anos, envolvendo a esposa do pedreiro Amarildo, né? Lembrando que o pedreiro Amarildo foi desaparecido, né, numa comunidade do Rio de Janeiro pela polícia, e ela participou de um protesto lá na comunidade e ela usou de palavras mais pesadas, incisivas contra os militares, e ela foi acusada de desacato, né, com uma tentativa de calar a boca dela, de impedir que outras pessoas também protestassem. Então, isso é muito problemático, considerando o momento que nós estamos lidando com uma extrema-direita muito bem organizada, né, que atua sem freio, sem qualquer tipo de limite legal, e, de outro lado, a mobilização popular em torno de algumas agendas caras à esquerda, por exemplo, em relação ao marco temporal, em relação à contra-reforma trabalhista, novo ensino médio, que mobiliza uma parcela da classe trabalhadora, indígenas, né, população negra, mulheres, que vão para as ruas, para as redes sociais, protestarem contra políticas que afetam os nossos interesses. E essa lei pode ser utilizada como uma forma de acossar as pessoas que estão criticando políticos que representam esses interesses econômicos fortes dentro do Congresso e outros espaços, né, dentro da mídia tradicional, nas igrejas. Sabe que eu fiquei pensando, eu achei que é uma forma até de legalização da carteirada, sabe? Quando o político utiliza disso, né? Você sabe com quem eu estou falando? Tem até um trecho ali que diz que você não pode negar crédito a um político ou familiares, tem uma questão também de grau de parentesco. Enfim, eu achei bastante absurdo tudo isso. E eu acho que conta muito, contrariamente aos políticos, porque há na população uma percepção de que você cria essa casta especial, né? De que os políticos são intocáveis. Então, eu acho que não conta a favor dos próprios políticos quando eles votam algo como isso e como foi votado, né, José? Num esquema de urgência, sem passar em discussão por nenhuma comissão. Então, é de estranhar também a forma como isso foi aprovado ali na Câmara. Exato. Não tem um debate democrático, né? Quem que propôs esse projeto? A troco de quê? Quais os interesses em jogo? Não houve um amplo debate na comunidade jurídica, pela classe trabalhadora, enfim, dentro mesmo de espaços de movimentos sociais. Quem foi chamado para participar dos debates que levaram à criação dessa lei esdrúxula, para dizer o mínimo? E aí nós temos também uma outra questão, porque nós estamos. Veja, se a gente faz uma crítica a algum político que está atacando os direitos da classe trabalhadora, né? Um político fascista, né? Um político que dissemina o nazismo, dissemina discurso de ódio. Aí nós fazemos uma crítica mais incisiva, podemos ser acusados por essa lei, que é crime de discriminação contra político, uma coisa absurda, e vai cair nas mãos do judiciário,
Veja, olha o exemplo dessa juíza de São Paulo que mandou prender o rapaz que foi torturado pela polícia militar, o rapaz negro que foi carregado, amarrado, chegou na audiência de custódia, ela não viu nenhum problema e manteve a prisão desse cidadão. A mesma juíza, diga-se que em 2020, salvo engano, no plantão judiciário, ela concedeu uma liminar para o Dória para suspender as contas que estavam usando uma hashtag Dória Corrupto, que tinha a ver com uma crítica que estava se fazendo ao governo do Dória por algumas questões de corrupção, e ela mandou suspender as contas do Twitter, uma liminar no plantão judiciário. A mesma juíza essa que determinou a prisão do rapaz que foi torturado pela polícia militar. Problemas de conexão hoje. Mais um entrevistado. Será que caiu a internet também? Não sei se o Portela está no sul do país. Alguma coisa regional lá, porque Miguel estava. Bom, a gente segue falando sobre isso tudo aqui. O Portela falava, inclusive, sobre essa questão dos escrachos. Tem um movimento de juventude, que eu não me lembro qual é o nome, que é muito conhecido por realizar escrachos, né? E principalmente contra pessoas que participaram do regime militar, né? Que foram torturadores e conhecidos. E esse movimento sempre realizava, a gente cobriu vários aqui enquanto TVT, vários escrachos realizados contra essas pessoas que participaram como torturadores do regime militar. E daí agora o que esse projeto de lei propõe, eu não sei se essas pessoas são políticas ou familiares de políticos, é isso, essa proteção por conta de uma discriminação a políticos. Tudo muito estranho, tudo muito questionável, tudo muito absurdo na minha avaliação. Deixa eu ver vocês o que estão pensando. Vamos lá com os comentários? Newton Dantas, o PT votou dividido nesse projeto, de fato. Como o Miguel disse, foram poucos somente o PSOL, o PCdoB e o Novo que votaram amplamente pelo sim ou pelo não, enfim, mas os outros todos partidos foram bem divididos, né? Não o li ainda, mas pelas notícias da mídia, inclusive a progressista, o projeto é sim problemático para dizer o mínimo, com certeza, Newton. Beatriz Freitas falou simplesmente nojento esse projeto de blindagem de políticos contra críticas e privilégios de cargos. Lira, que será beneficiado. Você sabe que o Portela voltou, já está comigo, né, Portela? Você falava aqui, Voltei, e daí eu me lembrei de um outro... Sabe que o nosso outro entrevistado também teve problema, o Miguel, né? Mas caiu a internet dele. Ainda bem que você conseguiu voltar. Tá chovendo, muito aqui. Onde você está? Você está no sul do país? Curitiba. Não para de chover. Aí hoje está caindo a luz toda hora. O Miguel estava em Porto Alegre. Você falava sobre a autoria desse projeto, e eu já li também uma análise, a autoria desse projeto é da filha de Eduardo Cunha, né? E Eduardo Cunha estaria circulando no Congresso, inclusive, e poderia ter o dedinho dele nesse projeto, porque ele já foi escrachado várias vezes, né? A gente teve cena de aeroporto, ele sendo escrachado. Então, tem é muito questionável de diversas formas, inclusive a questão da autoria. Agora, há também essa leitura de que o Senado não vai passar esse projeto. Existe essa possibilidade, mas o que espanta é o mero fato de proporem um negócio desse, né? Já é um absurdo, porque é isso, né? Às vezes se propõe um tipo de medida como essa para sentir a fervura ali, né? Que grau que tá a água ali, se tiver muita reação, tal, então a gente tira, recuamos. Mas só o fato de pensar em propor uma lei dessa já é uma coisa estapafúrdia, pensando em termos do que diz a Constituição, né? Só para dizer aí, do ponto de vista normativo, né? A Constituição garante o direito de crítica, o direito de livre manifestação, claro, podendo ser a pessoa responsabilizada civilmente e criminalmente pelas leis que já existem, que já dão conta de uma situação, por exemplo, de crime contra a honra, difamação, calúnia, injúria. Então, se eu, juiz, promotor, ministro do Supremo, parlamentar, sou atacado na minha honra, é óbvio que eu posso procurar a responsabilização da pessoa que me difamou, me injuriou, me caluniou. Essa é uma questão. Isso já está no Código Penal, isso não se discute. A questão é você criar uma lei específica chamando isso de discriminação contra político, aumentando a pena exponencialmente,
colocando ali um rol amplo de condutas para justamente ameaçar o cidadão, né, os trabalhadores, as trabalhadoras, o porrete da justiça penal na cabeça. Se você nos criticar, isso é discriminação contra político. Isso é um troço que não tem nem cabimento, né, falar num Estado que supostamente se diz democrático de direito. Portela, eu conversava com o Miguel e ele dizia, inclusive, sobre esses partidos que votaram contrários ao projeto. Então, a gente tem que votou amplamente contrário: PSOL, PCdoB e Novo. PSOL e PCdoB são partidos reconhecidamente de esquerda. E daí a gente tem o PT, que é um partido de esquerda, um partido progressista, mas que teve ali votos favoráveis a esse projeto. Qual é a sua leitura em relação a isso? Olha, é um erro estratégico tremendo, né? Porque, óbvio, a gente viu nesse último período cidadãos da extrema-direita que aparentemente pareciam ali estarem sozinhos ali, fazendo escracho de ministros do STF por darem decisões favoráveis ao presidente Lula, por exemplo, né, contra o Moro, contra a Lava Jato, ou escracho de políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores, né? Isso aconteceu de fato. O Zanin, né, o advogado do Lula, sofreu isso, que agora vai ser ministro do STF. Então, existe essa questão. E possivelmente ali aquelas pessoas estavam ali, não estavam sozinhas, elas estavam bem organizadas fazendo isso, com dinheiro, financiamento, já com alguém filmando, para colocar nas redes, para alimentar as redes bolsonaristas, né? A gente sabe como funciona isso. É óbvio que isso é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos. Agora, um erro de estratégia é você apoiar um projeto de lei desse que pode se virar contra a esquerda, contra os movimentos sociais, contra os trabalhadores e as trabalhadoras quando forem protestar com esses grupos fascistas que estão dentro do Congresso Nacional, estão dentro do Judiciário, estão dentro do Ministério Público, dentro das polícias, e aí isso vai se virar contra nós. Então, eu reputo isso como um erro estratégico. Acho que há ferramentas adequadas para lidar com isso já, juridicamente falando. Agora, existem outras questões que daí é do campo da política, que nós temos que lidar com essa organização da extrema-direita, né? Que aí é do campo da política, através da mobilização popular contra esses grupos fascistas, para que eles se sintam acuados, para que não repitam essas condutas, né? Que eles não reincidam nessas condutas, porque eles estão se sentindo muito livres para fazerem isso. No final das contas, o quê? Meia dúzia foi preso ou teve as suas contas suspensas pelo STF, mas há uma pluralidade imensa de pessoas organizadas da extrema-direita que estão fazendo isso diariamente, né? Especialmente eu vou citar aqui o caso do Movimento Brasil Livre, MBL. Tem um monte de gente do MBL pulverizado por aí, com o celularzinho na mão e fazendo escracho aonde vai. Essas pessoas estão sendo bem pagas para isso. Alguém está financiando. Então vamos atuar politicamente para entender como funcionam essas organizações, mobilizar a classe trabalhadora de maneira a enfrentar essas pessoas. Não estou dizendo com violência física, não é isso, mas tomar as ruas, protesto, né? Apontar quem são essas pessoas, né? Tirar o véu para mostrar a cara delas e ir atrás dos financiadores, através dos mecanismos jurídicos que nós já temos, para estrangular a torneira, fechar a torneira da onde vem o dinheiro, porque essa gente é bem paga, eles são profissionais, né? Sim. Eles fazem isso pensado, de maneira a despertar numa parcela da população o ódio, né? E mobilizar esse sentimento do ódio em favor de pautas que nos afetam como classe trabalhadora, como mulher, como LGBT, como indígena, como pessoa negra, né? Perfeito, é isso, uma solução muito mais lógica. Mas como você disse, acho que a resposta tem sido barulhenta e talvez a gente veja um recuo do Congresso ali através do Senado. Vamos estar acompanhando essa questão.